Bom, então eu vou fazer esse videozinho aqui para matéria de penal, para a última matéria, para acompanhar esse material ali de revisão, falar mais sobre a prescrição e depois comentar por cima as outras causas de extinção de punibilidade. Então aqui no artigo 107, tá bom? Então vamos começar aqui a prescrição, essa definição aqui. A prescrição ocorre quando o Estado perde o direito de punir ou executar a punição, em razão do decurso do tempo. Aqui já está dando a definição das dois tipos de prescrições, né? A prescrição executória e a prescrição punitiva. A executória é a segunda, a prescrição de executar a pena, execução. E a prescrição punitiva, direito de punir. Beleza? Constituição, aqui é interessante. A Constituição apresenta 2 crimes imprescritíveis. Ou seja, que não importa se passou 5, 10, 20, 50 anos, eles continuam valendo, não prescrevem nesse tempo. Aqui, artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, racismo é inafiançável e imprescritível, que é o que nos importa aqui, imprescrição, tá? Próximo, esse aqui é o artigo inciso 44? Acho que 44, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Beleza, só lembrar de ação de grupos armados. Nos concursos, essas coisas, eles confundem bastante essa parte aqui de racismo com os crimes hediondos, tráfico de drogas, essas coisas. Então existe esse mnemônico, tá? Ração. Ra de racismo e ação, né? Que daí pega um pouquinho desse A aqui, de ação de grupos armados. Pra gente lembrar que esses crimes aqui são imprescritíveis. Como na prova a gente vai ter o vademecum, e agora fazendo essa revisão aqui, acho que não vai esquecer, né? Tipo, se tiver... tal pessoa cometeu um crime de racismo há 10 anos atrás, e o crime é de 2 anos a pena. Prescreveu ou não? Não prescreveu porque o racismo é imprescritível. Beleza. Aí, essa coisinha interessante aqui, ó, artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, fala sobre a injúria racial. E a injúria racial também é um crime imprescritível, que é aqui. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, a imprescritibilidade está aqui ligada na raça e na cor. Talvez na etnia também, mas mais ligada na raça e na cor. Essa parte aqui é imprescritível. O resto, se for ligado à religião, origem, não seria prescritível. Ou se a pessoa é portadora de deficiência idosa, né? Prescreve normalmente. O que não prescreve é essa primeira parte aqui, da raça e da cor. Crimes imprescritíveis, beleza. Vamos pro próximo? Próximo slide. Diferença, tá? Entre prescrição e decadência. É bom saber isso porque são 2 institutos que a gente se confunde na hora. Mas são bem diferentes, tá? Se confunde porque depende de tempo, de prazo de tempo. Vamos ver aqui primeiro sobre a prescrição. Prescrição é a perda do direito de punir ou de executar a pena. Mas eu coloquei aqui só no direito de punir, tá? O prazo da prescrição depende. Pode ser de 2, de 4, de 8, até de 20 anos. Esse prazo aqui. Então depende bastante da pena. Agora, a decadência, ela é a perda do direito de desencadear a ação penal. Por isso que a gente estudou primeiro as ações penais, ação penal pública, privada, subsidiária da pública, as coisas assim. Perda do direito de desencadear a ação penal. Decadência, desencadear a ação penal. Prazo é 6 meses, não importa se o crime é tantos anos. Não, prazo é 6 meses, fechadinho. Isso só vale nessas ações aqui, ó. Ação penal pública condicionada à representação, que é nos casos que o ofendido precisa ir lá no Ministério Público e falar que eu quero processar tal pessoa, aí o Ministério Público vai lá e processa, ou na ação penal privada, que é naqueles casos ali de injúria, calúnia, difamação, que daí a pessoa vai lá e fala, eu quero processar tal pessoa, pode continuar a ação penal. Beleza, prescrição e decadência. Saber bem a diferença desses dois, para não se confundir na hora da prova ali, porque as duas são extinções de punibilidade, ó. Prescrição, decadência e perempção. Perempção, até dá para falar um pouquinho, é quando a pessoa nas ações penais privadas, ela deixa de dar prosseguimento
ali a ação penal deixa de ir em alguma instrução que precisa, ela tá querendo processar tal pessoa por calúnia, exemplo, né, uma ação penal privada, e ficou parada, ficou de mão, deixa pra lá. Aí ocorre a perempção, a pessoa deixou de dar prosseguimento na ação. Beleza. Prescrição decadência. Próximo. Duas espécies de prescrição que eu tinha dito ali em cima, né? Tem duas espécies que a gente vai estudar. A mais popular, que é essa prescrição da pretensão punitiva, e depois tem a prescrição da pretensão executória. Mas a mais popular é essa punitiva aqui, tá? Vamos ver o que fala sobre a prescrição punitiva. Perda do direito de o Estado punir. Perda do direito de o Estado punir. Tá? Porque é sempre o Estado quem tem as ações penais. Quem é o titular da ação penal. Aí só ocorre antes do trânsito em julgado da sentença. Enquanto que a prescrição da pretensão executória, ela é a perda do direito de o Estado executar a pena. Por isso executória, executar a pena. E punitiva de punir, né? Lembra desses dois coisinhas. E aí só ocorre após o trânsito em julgado. Ou seja, a pessoa foi lá, teve todo o processo, foi condenada a 1 ano de cadeia. Tá? 1 ano. Transitou em julgado a sentença. 1 ano. Vamos ver? Se o máximo da pena é igual a 1 ano ou não excede a 2. Aqui vai entrar nesse caso aqui, ó, em 4 anos. Então a prescrição vai ocorrer em 4 anos. Aqui do trânsito em julgado. Se a pessoa está foragida, fugiu por 4 anos, não foi presa durante esse tempo todo, ela não precisa nem mais cumprir pena. O Estado perdeu a pretensão executória de executar essa pena. Ocorreu a prescrição da pretensão executória, porque transitou em julgado a sentença, passou 1 ano, passou 4 anos, essa pena de 1 ano da pessoa zerou. Vamos ver aqui esse artigo 110 e 112. Ó, artigo 110, Código Penal. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada. Por que é pela pena aplicada aqui? Porque antes é pela pena em abstrato. E a gente vai sempre levar em conta a pior situação para o réu. As maiores majorantes, as menores diminuições, essas coisas. E verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Aumenta esse coisinha aqui de 1/3 do artigo anterior, se o condenado é reincidente. E, artigo 110, né? Vamos ver o 112 agora. 112. No caso do artigo 110 deste código, a prescrição começa a correr no dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou que revoga a suspensão condicional, e no dia que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Ou seja, essa coisinha aqui é mais importante. No dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação. Lembrar que transitar em julgado para a acusação. A defesa ela pode recorrer ainda, mas se a acusação ficou de boa, transitou em julgado para ela, daí já começa a contar ali daquele momento. Tá? Próximo. Tempo da prescrição. Daí é essa regrinha, esse quadradinho, né? Tá ali no artigo 109, super importante para a prova. Isso aqui tu vai ter que levar salvo no teu vademecum para fazer a prova, tá? A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no artigo 1º do 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Verificando-se. Isso aqui, ele tá falando da prescrição em abstrato, tá? Regula-se pelo máximo da pena em abstrato, pena privativa de liberdade. Daí a pessoa calcula ali, né? Se o máximo da pena é superior a 12 anos, e tal. Aí, só lembrar disso, desse quadradinho, e se lembrar aqui, ó, vamos ver de baixo para cima, tá? De baixo para cima, então, do 6 primeiro. A prescreve em 3 anos se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Tá vendo aqui que ele fala inferior a 1 ano? Ou seja, se a pena for de 1 ano, vai para o artigo de cima. Porque é inferior a 1 ano. Tem que ser no máximo 11 meses e 29 dias. Porque se for 1 ano, vai para o artigo de cima, que é o de 4 anos. Aí olha só o de 4 anos. Inciso 5. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou não excede a 2. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, vai de 1 ano até 2 cravado.
Se a pessoa ficou com 2 anos, vai para esse caso aqui. Agora, no caso de cima, se o máximo da pena é superior a 2, ou seja, superior, tem que ser maior do que 2. Ou, eu não sei se o símbolo de maior tá certo aqui, então não vou fazer. Tem que ser maior do que 2, tem que ser 2 anos e 1 dia, no mínimo. Até 4. E assim vai. Depois o ensino aqui de cima vai ter que ser 4 anos e 1 dia até 8 anos. Beleza. Agora essas regrinhas aqui, ó, que eu anotei, são bem importantes pra gente fazer na hora, pra gente se lembrar disso. Artigo 115. São reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Tá? Ou seja, aqueles prazos que estão ali em cima no artigo 109, esse daqui, vão ser reduzidos pela metade. Ou seja, o que era 20 anos passa a ser 10. Se a pessoa era menor de 21 anos, a menoridade é relativa na data que cometeu o fato, o ilícito, ou se na época da sentença ela é maior de 70. Isso aqui a gente falou o professor falou bastante em aula, acho que não dá para esquecer, né? Essas regrinhas aí que são reduzidas pela metade. E a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única combinada ou aplicada. Isso aqui é interessante também, eu não vi ele falar sobre na aula, mas é interessante saber. Tem casos que são só a pena de multa que é aplicada, nesses casos são só 2 anos que ocorre a prescrição. Se a pessoa deixa de pagar por 2 anos, zerou, não precisa mais pagar também. Uma coisa interessante é no crime de tráfico de drogas também é a mesma coisa, para quem é o porte para consumo, que daí não é uma pena diferente e tal, também são só 2 anos. E também uma coisa legal de falar sobre essas penas aqui de multa é que no concurso material, que é a matéria anterior que a gente estava vendo, né? Concurso material, ele é somado às penas, e no concurso formal também é soma de penas de multas ali. Não sei se ele vai cobrar, mas lembrar que é somada a pena, em qualquer caso, a pena vai ser sempre somada de multa, e a prescrição ocorre em 2 anos. Agora, essa aqui, ó, as modalidades qualificada e privilegiada e as causas de aumento e diminuição de pena. Por que coloquei isso daqui? Para a gente se lembrar que na hora da pena em abstrato, da pena que está escrita ali, a gente sempre tem que levar a maior qualificadora e o maior causa de aumento ou a menor diminuição. Quando a gente for calcular a pena em abstrato, tá, do crime, que é essa aqui do 109, a gente sempre tem que se lembrar que é a pior coisa para o réu. Pior coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, acho que é artigo 129. Artigo 129, lesão corporal. Ofender a integridade física, a integridade corporal ou saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Tá. Se a gente for ver qual é a pena que a gente vai ter que levar em conta se a pessoa cometeu esse crime, 1 ano. Porque é a pena maior, em abstrato, tá? 1 ano. Mas vamos ver aqui, ó. Se a lesão corporal resulta de natureza grave, aqui é uma qualificadora, mudou a pena. Reclusão de 1 a 5 anos. Olha como aumentou. A pena vai passar a ser a 5 anos que a gente vai ter que levar em consideração. Mas agora vai aumentar ainda mais. Se a lesão corporal de natureza grave resulta em aborto, deformidade permanente, de 2 a 8 anos, vai passar para 8 anos. É muito mais grave. Tá? E essa daqui é qualificadora. E ainda tem mais uma para piorar a situação. Se resulta morte, se é lesão corporal qualificada pela morte, 4 a 12. Vai levar em 12 anos. Pode ver, se é 12 anos... Na verdade, olha que interessante. Nessa questão aqui, ó, parágrafo 3º, a pena maior é 12 anos, né? Ele vai ainda estar aqui, ó, em 16 anos, no inciso 2º. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8, não excede a 12. Nesse caso, não excedeu a 12, foi 12 cravado. Então ele vai ficar aqui em 16 anos a prescrição dele. Eu achei que iria para 20, mas não, vai ser 16. Agora, ó, diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral sobre o domínio violento e salutar, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha que interessante.
o juiz pode reduzir a pena, nesse caso, de 1/6 a 1/3. Qual que é essa causa que ele vai ter que levar em conta? 1/6 a 1/3 para reduzir a pena. Vamos pensar junto? 1/6 ou 1/3 é reduzir, é uma coisa boa. Redução de 1/6, nesse caso, vamos supor que ele pegou a pena de 1 ano, tá? 1 ano. 1 ano é igual a 12 meses. Reduzir de 1/6. Uma pena de 12 meses reduzida de 1/3 vai reduzir 2 meses, vai ficar 10 meses. Tá? Vamos botar aqui, ó, 10 meses. E se for reduzir de 1/3, vai reduzir em 4 meses, ou seja, vai passar para 8. Qual que é a situação pior para o réu? Ele ficar com uma pena de 8 meses ou ficar com uma pena de 10 meses? De 10. Ou seja, a redução de 10 é de 1/6. Enquanto que a redução para 8 vai ser só de 1, vai ser de 1/3. Então, nesse caso, como é uma diminuição de pena, vai levar em conta essa diminuição aqui, ó, de 1/6, que é a mais prejudicial ao réu. Ele reduzir só de 1/6. Mas se no caso fosse aumento de pena, vamos ver esse aumento de pena. É que esse aumento de pena ele só leva aqui a 1/3, né? Então não tem como levar em conta. Mas se o aumento de pena, ó, mudando de história, a gente viu aqui a diminuição de pena. A gente levou em conta na diminuição a menor diminuição, 1/6. 1/6 é menor que 1/3. A gente levou 1/6 porque foi a pior para o réu. Agora no aumento, o que a gente vai levar em conta o aumento? O aumento de 1/6 ou o aumento de 1/3? O aumento de 1/6 é um aumento menor. O aumento de 1/6 é um aumento maior. O de 1/3 é maior. Então a gente vai sempre levar a situação maior no aumento. Sempre pensando que é o pior para o réu. Tá? Se tu tiver isso em mente, que na pena em abstrato é o pior para o réu, não tem como errar isso daqui. Faz as continhas ali, bota os numerozinhos, calcula, sempre vai levar em conta o pior. Próximo. Momento inicial da prescrição. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, começa a correr no dia em que o crime se consumou. Tá? Consumou o crime, pum, começa a correr a prescrição. No caso da tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, no dia que cessou a permanência. Isso aqui acho que não vai cair, porque ele não deu nenhum exemplo disso na aula. Nos de bigamia, no de falsificação, tal. E agora esse muito importante, tá? Artigo 111, inciso 5º. Nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, previsto neste código ou em lei especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal. Ou seja, por que está levando isso? Porque às vezes a criança, no caso, tem 5 anos, 8 anos, e foi abusada sexualmente. Tem que esperar ela completar 18 anos para só então começar a ocorrer a prescrição nesses casos. Ele exemplificou na aula, né, o porquê, porque em muitos casos é a própria pessoa da família que faz esses abusos, e aí se o próprio pai, por exemplo, é quem abusa da criança, ele não vai... Era para ser o pai que quem deveria representar essa criança, quem deveria ir lá no Ministério Público e falar, tá cometendo um crime contra ela. Vai ser ele mesmo que tá cometendo o crime. Não vai ser ele que vai fazer isso, né? Ou é um tio próximo da família, o tio é muito legal, não vamos ferrar a vida do tio. Acaba passando em ileso isso, né? Aí por isso que o código colocou isso daí no Código Penal. A partir do momento que a pessoa completou 18 anos, aí sim começa a correr a prescrição. Tá? Próximo slide, momento inicial da prescrição. Causas que interrompem. Ó, bom a gente saber a diferença de interromper do próximo, que é suspender. Interrompe são causas que está ocorrendo a prescrição ali, pô, interrompeu, começa a contar do início. Se a prescrição, no caso, é de 4 anos a pessoa, ela completou 2 anos, mas aí o juiz recebeu a denúncia, começa a contar do 0. 0, 1, 2, e vai. Quais são os casos que interrompem? Que chegou ali, começou a contar do início de novo a prescrição. Ó, vamos fazer aqui um negocinho. Aqui foi o momento que a pessoa cometeu um fato, tá? Pô, F de fato criminoso. Aí foi lá, investigou, pum, recebeu a denúncia. R de recebimento da denúncia do juiz. Aí,
Bom, aqui publicou a sentença. Vou botar um P de publicar a sentença. Todos esses momentos são momentos que interromperam a sentença. Aqui da conduta do fato criminoso, né, do F do fato criminoso, até o recebimento está contando a prescrição. Se passou 4 anos aqui e a pena de prescrição foi 4 anos, beleza, nem dá prosseguimento mais no recebimento da denúncia. Mas se aqui se passou 2 anos, nossa, que horror. Se passou 2 anos e recebeu a denúncia, aqui já começa a contar do zero. Tá? Do recebimento da denúncia até a sentença, tem que completar 4 de novo. Não é mais 2, são 4. Aqui tem que passar 4 anos para prescrever o crime. E assim vai. Depois de a sentença penal condenatória. Então, quais são as causas que interrompem a sentença? O recebimento da denúncia ou da queixa. Por que está escrito denúncia ou da queixa? Porque denúncia é nos casos de ação penal pública e queixa é nos casos de ação penal privada, tá? A partir do momento que o juiz recebeu a denúncia, começa a correr do zero a prescrição. Pronúncia. Pronúncia é nos casos do tribunal de júri, do júri, tá? Decisão confirmatória da pronúncia é a mesma coisa. É algo lá relacionado ao tribunal do júri. Tribunal do júri, que são os crimes cometidos com crimes dolosos contra a vida. Pela publicação da sentença, foi esse caso aqui, ó. Publicou a sentença condenatória. Ou acórdão condenatórios recorríveis. Tá? Ainda é recorrível esses dois. Pelo início ou continuação do cumprimento de pena. Ou seja, publicou aqui, foi preso, então. Só aqui que ele vai ser preso. Daí tá cumprindo a sentença. Sentença pena, né? Cumprimento da pena. E se no caso ele reincide, isso, né? Em crime, começa a contar do zero a prescrição de novo. São esses 6 casos, tá? Interessante a gente saber bem eles. Agora o próximo, causas que impedem a prescrição, ou seja, suspendem. Aí a suspensão é o seguinte, está cumprindo a suspensão aqui, ó, 2 anos, bom, uma causa que suspende. Fica parado por um tempo e depois volta do momento. Esses 2 anos. Segue em diante. Não volta do zero. Volta, pausa, suspende e volta. É diferente. O de cima que a gente viu era interrupção. Interrupção, voltou do zero. Aqui, pausa e depois volta. Causas que interrompem, então. Pausa e depois retorna de onde parou. Aqui são 4 causas, tá? A que ele mais falou em aula foi essa aqui, ó, que ele deu exemplo. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? A gente não precisa saber. Precisa saber só essa regra, que é enquanto não foi cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Esse acordo é quando o Ministério Público entra em acordo com o réu sobre, se tu fizer tais condições, tu tá livre, tu não precisa nem cumprir pena nenhuma, mas tem que, ir todo dia, todo sábado, tu tem que cumprir, ir nessa instituição beneficente, tem que dar cesta básica, tal. Cumpriu esse acordo? Beleza, nem dá prosseguimento na ação penal. Não cumpriu? Aí tu vai continuar a ação penal. E aí, enquanto a pessoa tá durante esse acordo, a prescrição interrompe. A prescrição suspende, a prescrição suspende. Ela para de contar. Se a pessoa completou o acordo completinho, direitinho, beleza. Nem precisa de prescrição, porque ela não vai mais precisar cumprir pena. Mas se durante esse tempo aqui a pessoa não cumpriu o acordo, não foi lá onde o juiz designou, não volta, a prescrição vai correr, do momento de onde pausou. Aí tem os outros casos, né, que ele não exemplificou em aula ali, achei difícil de comparar, mas é interessante saber. Artigo 116. Enquanto não resolvido em outro processo, questão de que dependa do reconhecimento da existência do crime, enquanto o agente cumpre pena no exterior, na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Pois é. Aqui, ó, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Retroativa lembra que é de trás, tá? Que volta. E a prescrição da pretensão punitiva superveniente, intercorrente. É interessante saber a diferença dessas duas coisas, ele falou durante a aula, tá? A que a gente mais vai utilizar vai ser essa aqui, ó. Prescrição da pretensão retroativa. E quer dizer, ambas são relacionadas à pena concreta, tá? Tudo que a gente estava falando antes, a gente levou em conta a pena abstrata. A pena que a gente
a pena máxima que pode ser que o réu pode cumprir, pode levar a cumprir. Essa é a pena em abstrata que a gente levou em conta. Agora, a pena concreta é a pena que o juiz fixou. Ou seja, se o juiz fixou, quer dizer que a sentença condenatória foi publicada. Tá? Se o juiz fixou. Qual que é essa primeira que é a mais utilizada? A prescrição da pretensão punitiva retroativa. Retroativa que voltou, tá? Vamos ler. Tempo entre a sentença condenatória, olha aqui, ó, sentença condenatória, e o recebimento da denúncia e da queixa. Esse momentinho aqui que eu escrevi é onde vai ocorrer essa prescrição da pretensão retroativa, tá? E lembrando que aqui, vamos supor, ó, ocorreu o fato criminoso. Aqui ocorreu o fato, vou botar de outra cor aqui para ficar mais fácil quando ver. Azulzinho. Aqui ocorreu o fato. Pô. Durante aqui, ó, ocorreu o recebimento da denúncia. E passou esse tempo todo, o juiz estava considerando e tal, chamou testemunho, blá, 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 sentença condenatória. Aqui. A prescrição da pretensão punitiva está levando em consideração esse lapso temporal, esse tempo, ó, entre a sentença condenatória e o recebimento da denúncia. Show? Tem uma regrinha ali, depois eu vou voltar para ela, mas leva em consideração isso daqui. Agora, a prescrição da pretensão punitiva superveniente leva em conta o tempo entre a sentença condenatória, aqui, até o trânsito em julgado. Tá? É diferente. Trânsito em julgado vai acontecer aqui na frente, ó. Transitou em julgado a sentença. Pode ocorrer prescrição aqui? Pode. Se demorar muito tempo, demorou 2, 4 anos entre a sentença condenatória até o trânsito em julgado, pode ocorrer a prescrição aqui. Daí vai levar em conta a pena concreta. Sempre. Não vou te dizer sempre, mas 99% das vezes a pena concreta vai ser menor do que a pena em abstrato. Porque a pena em abstrato a gente leva em conta a pior condição para o réu. Se ele pegar a pena máxima com o maior aumento, com a menor diminuição, tal. A pena concreta, na verdade, sempre vai ser bem mais benéfica para o réu. Por isso que ocorre essa prescrição retroativa. Porque enquanto estava ocorrendo o tempo normal, ó, bota de verde, aqui é o tempo normal. Estava levando em conta a pena em abstrato. Aquela pena lá em 12 anos gigantesca. Pô. Aqui na sentença condenatória, o cara pode, de uma pena de 12 anos, ele vai ter que cumprir só 2 anos essa sentença. Então, vai voltar essa sentença aqui, ó, vai voltar para trás para ver se com uma pena de 2 anos ele não estaria livre, ele não estaria prescrito o crime dele. Tá? Por isso que é retroativa, porque volta para trás. Enquanto que a superveniente é só da sentença condenatória até o trânsito em julgado. Vamos ver agora uma coisa interessante. Artigo 110, parágrafo 1º. Ele está falando sobre a prescrição, vamos ver qual. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de providos recursos, regula-se pela pena aplicada, ou seja, a pena em concreto, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial dela data anterior à denúncia ou queixa. Ou seja, ele está falando aqui, ó, que nunca vai poder retroagir e voltar para o fato criminoso. Aqui nunca. Sempre vai ser a partir do recebimento da denúncia ou da queixa. Sempre a partir daqui para frente que a gente vai levar em conta essa prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tá? Acho que isso daqui dá para saber bem qual é a diferença de um para o outro. Retroativa, da superveniente, quais são os casos que vai levar em conta. E casos de evasão do preso e livramento condicional. Botei aqui, ó, os casos de fuga do preso. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado, ou seja, dele fugir, ou de revogar-se o livramento condicional, não sei o que é, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Ou seja, o cara foi uma pena de 4 anos, tá? Vai ter que cumprir. Cumpriu 2, cumpriu 3, sobrou só mais 1 ano para ele cumprir. E ele vai lá e foge. A gente vai levar em conta ali, ó, artigo 109. Em 4 anos, inciso 5º, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou sendo superior não excede a 2.
ele vai levar em conta esse aqui, ó, 4 anos de prescrição. Porque é o tempo que falta para cumprir a pena. E não em 8, que seria o de cima, que é o tempo que ele foi. Ó, e não excede a 4. Ele foi, nesse caso, ele foi condenado a uma pena de 4 anos. Cumpriu 3, sobrou mais 1. Quando sobrou mais 1, ele foi lá e fugiu. A prescrição vai começar a ocorrer a partir do momento que ele fugiu e vai ser de 4 anos a prescrição dele. Não de 8, que é da pena. De 4, do tempo que falta. Então, nesse caso, é bom para ele fugir, né? Nesse caso aqui, seria bom ele fugir, esperou 4 anos e foi lá, prescreveu o crime. E 2 regrinhas importantes e últimas. Concurso de crime. O que é concurso de crime, lembra? É aquela hora aquele momento que a pessoa cometeu um crime, cometeu outro, num lapso temporal e tal, e o juiz vai lá e diz, isso aqui foi tudo em concurso. Formal ou material. Ele decide qual que é o concurso do crime. Isso a gente já estudou bastante teve provas sobre isso, tem que saber, não adianta. No caso de... O que é importante pra gente? Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção de punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Tá? Cada um isolado. Por exemplo, se ele foi... Ele até deu esse exemplo aí em aula, na última questão dele. Se a pessoa foi estelionato, vai ter que cumprir 4 anos por estelionato, 2 anos por furto e 1 ano por documento falso, não vai juntar esses 4 mais 3 mais 1, esses 8 anos. Não, vai ser cada uma individual. 4 anos por estelionato, 3 anos por furto, tudo individual. Não soma tudo e bota no bolo e leva para prescrição. Não, vai ser individualmente, tá? E esse caso aqui, ó, crime continuado, é uma súmula do STF, tá levando em conta. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Ou seja, o crime continuado, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o crime continuado tem um aumento de pena de 1/6 a 2/3. Mas nesse caso a gente não vai considerar esse aumento de pena de 1/6 a 2/3. A gente vai levar o crime sozinho. Crime continuado é quando o agente comete vários crimes nas mesmas circunstâncias, assim, parecidos. Por exemplo, eu vou lá e furto uma casa. Mas aí eu vou na casa do lado e furto também a outra. Furto a outra. Nesse caso, acho que é crime material. Vamos pensar que eu invado um centro comercial, lá o camelódromo, furto uma banquinha. Vou lá do ladinho, furto a outra. Furto a outra. Furtei 5 dessas. Esse vai ser um caso considerado de furto em continuado e vai ter um aumento de pena. Para prescrição, não vai considerar esse aumento de pena, vai considerar só a pena imposta pelo furto. A única pena imposta pelo furto. E vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 107, só para a gente finalizar. Quais são as outras causas de extinção de punibilidade? Tem que saber isso bem, tá? Extingue-se a punibilidade pela morte do agente. Bom, isso aqui é óbvio, né? Se o cara tá cumprindo a pena e morreu na cadeia, morreu. A pena morre com ele. Não vai... Até a pena de multa morre com ele. A multa civil não, só a pena de multa. Aí... Não tem nem como levar o filho para cumprir a pena, levar o pai, o tio. Não, morreu. Extinguiu a punibilidade. Anistia, graça e indulto. A diferença... Anistia é aquela lei... É a lei pelo Congresso Nacional, lei, que zera tudo da pessoa. Pretensão punitiva, executória, tudo. É como se a pessoa nunca tivesse cumprido uma pena. Nunca tivesse cometido algum crime. Graça, ela é individual. A pessoa tem que ir lá e pedir para o presidente da república, me conceda graça pelo crime que cometi, tal. E indulto, ele é coletivo. É aquela época lá que, o indulto natalino, tais pessoas que cumpriram tais penas e cumpriram tantos % da pena, tem tal doença, pode ficar livre. Aí não precisa mais executar a pena. Prescrição da pretensão executória. Beleza? Agora aqui, ó. Retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. Isso aqui é o abolício crimes, que a gente aprendeu no Código Penal lá. É uma das causas de extinção de punibilidade. Óbvio, né? Se hoje em dia é crime...
Não sei que exemplo dá. É crime algum fato, por exemplo, sair na rua usando chinelo é crime. Começou a ser crime a partir de hoje. E eu amanhã sair na rua usando chinelo, daqui uma semana revoga esse fato aí, revoga esse fato criminoso, não é mais crime? Beleza, não preciso nem mais ser condenado nem nada, porque deixou de ser considerado crime. Exemplo horrível, né? Mas tudo bem. Não quis usar nenhum exemplo que eu achei que ia causar. Inciso 4, vamos lá, bola pra frente. Prescrição, que é tudo isso que a gente trabalhou, longo bastante. Decadência, que é aquele prazo de 6 meses. E perempção, que é nas ações penais privadas, quando a pessoa deixa de dar seguimento na ação. Renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Ou seja, ação penal privada, aqueles ali de calúnia, injúria. Se a pessoa, o cara, renuncia o direito de fazer a queixa, não quero mais, vai dar mais confusão, tem que contratar advogado, renunciei. Beleza. Mas se no caso a pessoa contratou advogado, fez tudo, mas aí tá no meio do processo, coitado, né? O cara só me xingou de tal nome, tudo bem. Perdoo ele. Mas nesse caso a pessoa tem que aceitar o perdão. O réu tem que aceitar o perdão. Senão a ação pode continuar, aí a pessoa perde, tá se mantiver. Mas aí a pessoa aceitou o perdão, beleza, extinguiu a punibilidade da pessoa, do réu. Retratação do agente nos casos em que a lei admite. Isso aqui é no caso de calúnia, se a pessoa se retrata. Isso acontece muito em jornais, tá? Se o jornal vai lá, fala tal pessoa é criminoso, cometeu tal crime, a pessoa vai lá e processa o jornal. Aí o jornal daqui uma semana vai lá e causa uma notinha bem pequenininha, ó. Nos retratamos pelo que a gente falou sobre tal pessoa e tal. Se retratou. E a lei admite? Admite. Beleza, extinguiu a punibilidade do jornal. De quem escreveu essa matéria no jornal. Aí esses incisos aqui foram revogados. E o último, pelo perdão judicial, nos casos em que a lei prevista em lei. Perdão judicial é aqueles casos, por exemplo, que bem triste, que o cara ou a mulher esqueceu o filho no carro e, mas foi muito sem querer que ele esqueceu o filho com a janela fechada e o filho foi lá e morreu. É um homicídio culposo isso. Não teve a intenção de matar. Mas tem uma pena. A gente pode até ver ali, ó. É o 121. Não sei qual que é o... Se o homicídio é culposo. Detenção de 1 ano a 3 meses. Mas, ó. Artigo... Parágrafo 5º. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, está previsto na lei que o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente. Perdeu o próprio filho? Pô, pesado. Juiz deixar de aplicar... Vamos ler o que está escrito ali? No 107? Pelo perdão judicial, juiz perdoou, né? Nos casos previstos em lei. Está previsto em lei. Então esse é um exemplo, tá? De perdão judicial ali. Eu acho que com isso dá para finalizar bem ali, dá para entender a matéria. E com fé, força, foco, que vai dar certo. Vamos bem. Valeu?